Quando a palavra é aplicada com fé, ela transforma vidas. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Igreja, preste atenção nisso. Quando nós abrimos a Bíblia, nós não estamos apenas lendo um livro antigo, nós estamos entrando em contato com algo vivo, ativo e extremamente poderoso. E para entender isso de uma forma correta, nós precisamos voltar ao contexto desse texto. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para que os cristãos estavam cansados, gente que já tinha ouvido a verdade, já tinha experimentado Deus, mas que agora estava sob pressão. Pressão para desistir, pressão para voltar atrás, pressão para trocar Cristo por algo mais confortável. E o mais sério era a falta de conhecimento, era a falta de permanência. Eles ouviam, mas não preservavam, conheciam, mas não viviam. E é exatamente aqui que entra o texto de Hebreus 4, versículo 12. O autor está dizendo, em outras palavras, o problema não é a palavra, o problema é como vocês estão respondendo a ela. Porque a palavra de Deus aqui no original do grego, aparece logos. Não é só uma mensagem, é a expressão ativa da vontade de Deus. Ela não informa, ela intervém. O texto diz, ela é viva, ela é eficaz, ela discerne. Ou seja, ela vive, ela age e ela expõe. Agora a pergunta que começa a confrontar a gente se a palavra é tudo isso, por que tem gente que ouve e não muda? E se é isso que nós vamos entender. Primeiro, a palavra de Deus é viva. O texto começa dizendo, porque a palavra de Deus é viva. Não é que ela já foi viva. Não é que ela será viva. Ela é viva agora. No original, essa palavra carrega a ideia de algo que está em plena atividade. Ou seja, enquanto você está aqui ouvindo, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está operando. Agora conecta isso com o contexto. O autor está lembrando do povo no deserto. Eles ouviram a mesma palavra, receberam a mesma promessa, mas morreram sem entrar. Por quê? Porque a palavra estava viva, mas o coração deles não respondeu. E aqui está algo que nós temos que levar e entender. Não é o quanto você ouve, é o quanto você responde. A Bíblia diz em Isaías que a palavra não volta vazia. Pedro diz que nós somos gerados por essa palavra viva. Então o problema nunca é falta de poder, é falta de entrega. Trazendo para nós hoje, a gente vive na geração que mais tem acesso à Bíblia na história. Aplicativo, vídeo, pregação, estudo. Mas deixa eu te falar com clareza. Acesso não é transformação. Você pode estar cercado pela palavra e ainda assim não ter ser transformado por ela. Agora pense, quantas coisas Deus já falou com você e você simplesmente deixou para depois? Quantas decisões você sabe que precisa tomar, mas ainda não tomou? A palavra nunca perde o poder. Quem perde é quem não responde a ela. Agora, se ela é viva, ela não fica parada. Segundo tópico, a palavra de Deus é eficaz. O texto continua, é eficaz. Aqui a palavra usada no grego é de onde vem energia. Ou seja, a palavra não só existe, ela produz resultado. Ela gera mudança, ela gera transformação, ela gera vida. Agora olha o problema dos hebreus de novo. Eles não tinham falta de palavra, tinham falta de prática. E isso continua acontecendo hoje. Tem gente que concorda com a Bíblia, mas não obedece à Bíblia. Tem gente
que se emociona com a palavra, mas não se submete à palavra. E aqui entra um princípio forte que nós temos que entender. A palavra só transforma quando sai do ouvido e entra na prática. Romanos diz que o evangelho é o poder de Deus. Tiago diz: não sejam apenas ouvintes. Então, não tem meio termo. A palavra sempre produz efeito. Ou ela te transforma, ou ela expõe o que você está resistindo. Agora deixa eu trazer isso para você, um nível direto. Você ora pedindo paz, mas não libera perdão. Você pede mudança, mas continua alimentando o mesmo comportamento. Isso não é falta de oração, é falta de obediência. Agora responde para você mesmo: o que Deus já te mandou fazer que você ainda não fez? Porque é exatamente aí que está travado a transformação. A palavra, ela só começa a agir quando você decide obedecer. E quando a gente começa a agir, ela vai mais fundo. Terceiro tópico: a palavra de Deus discerne o coração. O texto diz que ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, o que ela discerne pensamentos e intenções. Aqui não é superficial, aqui é profundo. A palavra que é usada aqui no grego fala de julgar com precisão, ou seja, a palavra não analisa só o que você faz, ela revela por que você faz. Ela separa a aparência de realidade, porque vamos ser sinceros, é possível parecer espiritual e ainda assim estar longe de Deus por dentro. E a palavra vem exatamente para isso. Ela desmonta essas máscaras. Jeremias diz que o coração é enganoso, mas a palavra revela a verdade. E é por isso que às vezes você está ouvindo uma mensagem e é algo dentro de você começa a incomodar. Não é coincidência, não é emocional, é Deus tocando em áreas que precisam mudar. Agora o ponto decisivo: você vai resistir ou vai se render? Porque a palavra sempre vai fazer uma dessas duas coisas. Ou ela vai te quebrar, te quebrantar, ou ela vai te endurecer. E aqui vai uma verdade forte: Deus não expõe para te destruir, Ele expõe para te transformar. Então, quando a palavra te confronta, não fuja, se renda a ela, porque é nesse lugar que a transformação começa. Agora, junta tudo isso que foi falado nesse vídeo. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é profunda. Curte, compartilha e se inscreve também no canal. O problema nunca foi a palavra, o problema sempre foi a resposta. Então hoje existem 3 tipos de pessoas aqui: quem ouve e esquece, quem ouve e se emociona, e quem ouve e decide obedecer. É só um desses é transformado. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta: o que Deus já falou com você que você ainda não obedeceu? Não responda para mim, responda para Deus, porque hoje não é mais um vídeo comum. Hoje é um ponto de decisão apontando para Cristo. Porque no final de tudo, a palavra não é só um texto. Ela aponta para uma pessoa. Jesus é o Logos. Ele é a palavra viva. Ele não veio só ensinar, ele veio transformar. E talvez o que você precisa hoje não é ouvir mais uma mensagem, é se render completamente a Cristo. A palavra tem poder para transformar qualquer vida, mas só transforma
quem decide obedecer a Jesus. Muito obrigado, até o próximo vídeo.